acho que a gente pode começar, meu diretor, falando do Botafogo, que tem um novo treinador depois de um bom tempo, de uma longa novela sem técnico. O Botafogo acerta com o treinador Arthur Jorge, que estava no Braga, a aposta aí do John Textor. Eu quero saber de vocês o que vocês acham desse nome. Daqui a pouco eu trago aqui alguns trabalhos deles. Se vocês tiverem, podem trazer também. Chega para somar no Botafogo, que estava com técnico interino. Bom nome, o que vocês acharam? Então, Ou surpreendeu vocês? Pode ir, Thay. olha, eu particularmente não estava esperando vir o Arthur Jorge. Não era um... Eu tô muda? Não, pode falar. Achei que eu tava mutada, enfim. Voltando aqui a linha de raciocínio, galera. Segue. Não tinha sido um nome vazado, né? Mas... Não tinha. Pelo que eu pude observar, não conhecia o técnico, mas o que eu pude observar e estudar um pouquinho aqui, é um técnico muito ofensivo, o Arthur Jorge, ele joga mesmo com a intenção de marcar muitos gols, só que o pessoal lá do Braga reclamou um pouquinho na marcação, né? Na zaga do time. Então, assim, é um técnico que tem essa proposta de jogar ofensivamente, fazer muitos gols, buscar muitos gols, e eu acho que isso pode dar certo no Botafogo, que tem excelentes atacantes, muito velozes, com um bom poder de finalização, mas em contrapartida, né, esse ponto negativo, em relação à defesa. A defesa do Botafogo não é tão sólida assim, e é um técnico que chega com esse ponto negativo de não ter uma defesa sólida, de não investir nessa defesa sólida. Então, assim, eu acho que pode dar certo, mas ao mesmo tempo tem esse pequeno contratempo aí em relação à defesa, e principalmente para jogar um Brasileirão e a Libertadores, que é onde o Botafogo agora, né, tem o maior foco, obviamente, eu acho que é uma proposta arriscada. Mas pode ser que ele chegue aqui com uma outra ideia, né? Outro ponto também que o pessoal do Braga, torcedores do Braga, questionaram, foi que ele demora muito para fazer substituições, e quando mexe, ele mexe mal no time. Mas isso daí também é um outro ponto que a gente só vai conseguir avaliar no decorrer dos jogos. Sim. Não dá para falar de imediato, porque a gente ainda não viu nenhum treinamento dele, não viu nenhum jogo, então acho que a gente só vai conseguir realmente avaliar ele no Botafogo, em caso de pode dar certo, não pode dar certo, depois que os jogos começarem mesmo. Por enquanto, são só análises que a gente pode trazer aqui do que ele já fez de trabalhos anteriores, e eu acho que é isso, né? Ele saiu lá do Braga mesmo porque não tinha mais clima, também foi um ponto que eu conseguia apurar. Ele não tinha mais clima para permanecer no time e foi buscar novos ares. E acho que o Botafogo, para ele, é uma boa oportunidade, sim. Mas é como eu disse, concluindo aqui, é só o tempo dirá mesmo. Então, até o dado aqui do Datafoot trouxe essa análise, você até citou isso, do lance do problema defensivo dele, que é o principal problema que tem um treinador, tinha lá no Braga. O ataque era bom, mas deixava muito a desejar na defesa. E a tendência é que ele chegue aqui no Rio de Janeiro na próxima terça-feira, já para assinar, acertar tudo. Não deve comandar o time, não vai dar tempo de comandar o time na quarta-feira, na estreia da Libertadores contra o Júnior Barranquilla. Quem vai treinar o time vai continuar sendo o Fábio Matias, o interino. E, ele chega num momento importante pro Botafogo, né? Já na estreia de Libertadores, já chega ali no olho do furacão, prestes a começar um Campeonato Brasileiro, chega prestes a iniciar uma fase de grupos de Libertadores, que é um momento bem difícil. Então, cara, vamos aguardar para ver. O Textor faz essa aposta. Eu quero saber de você, Maurício. Tu gosta desse nome pro Botafogo? Pode ser interessante? Foi uma boa aposta do John Textor? Porque foram ventilados outros nomes, né? Foi ventilado o Kiki Santien, ex-técnico do Barça, alguns outros nomes, e ninguém esperava o Arthur Jorge. Foi meio que ali bem nos bastidores mesmo, o Botafogo não deixou vazar nada, quando todo mundo já soube, já estava certo. Então, o que você vê desse nome pro Botafogo? Eu acho que pode até ter sido uma estratégia proposital, né? Joga um Kiki Setien pra vazar, fala pra aquele maluco que costuma vazar as coisas, né? Fala, vamos atrás do Kiki Setien. Aí o cara solta informação, todo mundo começa a falar do Kiki Setien, aí o Botafogo vai nos alvos mais realistas, né? E fecha. Tô pegando aqui os números do Braga. Traz aí, em 26 jogos na Liga de Portugal, são 16 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. 55 gols marcados e 34 sofridos.
Assim, Tava em é qual o time que posição mais atualmente? em quarto. Tava Que é bem, onde pô. o Braga tem que ficar. É o Braga onde tem que Sim. estar 5 pontos atrás do Porto Tá e muito bem posicionado. 15 atrás do Sporting. Mas paciência. Sport e Benfica estão liderando com bastante folga, né? Mas assim, o que chama a atenção é 55 gols, bem menos que o Sporting, que é líder, e até o Benfica, mas 5 gols a mais que o Porto. Então, o que me chama a atenção são os 34 gols sofridos. Entre seis, os seis líderes da liga, é o time que mais tomou gol. É um Se problema. você É ampliar aquilo para também, né? os Você 8, marcar essa quantidade de gols e sofrer 34, eu acho que é um pouquinho assustador. Normalmente, os times que estão liderando o campeonato não têm costume de tomar muitos gols, né? Sim, sim. é o. Entre os quatro é o time que tem menos saldo, né, de gol. Então isso significa. Entre os oito primeiros da liga, é a segunda pior defesa. Perdendo só pro Arouca, que tomou 37 gols. Então, assim, corrobora com aquilo que a Thay falou, que as defesas deles são um pouco deficientes, né? Sim. E Frágil, aí né? ele vai. Frágil. É. E ele Setor vai frágil. sofrer bastante, né? Porque a defesa do Botafogo não é tão sólida assim. A principal posição, que é o gol, não tem ainda aquela definição, né? Porque depois da saída do Pérez chegou o John, se machucou, tá o Gatito, mas a gente sabe que o Gatito não tem. Sabe? A gente Não, não sabe Não chegou o como, na tá Raul, verdade. né? 100%. Ele não tá E chegou o 100%. Raul, né? A gente não sabe agora quem vai ser o titular do Botafogo. Se eles vão manter o Gatito, Eu acho que o se vai ser o Gatito se Raul, mantém. Acho que o Gatito se mantém até a volta do John. Acho que a Você acha tendência é o que o Gatito Raul se chega pra manter. reserva? Acho que sim. Aí o John chegando, o John voltando de lesão, eu acho que Titular, tem com grandes certeza. chances de ser titular. Porque acho que ele veio pra isso, sabe? Sim, Acho que o sim, Gatito também. já sabe, todo internamente acho que já era certo isso, que o John seria titular no lugar do Lucas Perry. Mas por enquanto, eu acho que a tendência é utilizar o Gatito. Se acontecer alguma coisa de o Gatito, continuar falhando, não ir bem, a torcida pressionar, possa ser que o goleiro que chegou agora assuma essa bronca, mas eu acho que o Gatito se mantém como titular por enquanto. Por enquanto. Eu acho bem difícil botar esse novo goleiro para ser titular. Porque, né, assim, o próprio Perry ficou um tempo no banco antes de assumir a titularidade do Botafogo. E será que o Raio vai cair duas vezes no mesmo lugar? Eu acho verdade. difícil. E o próprio Perry também já tinha ido para Inglaterra, então era uma situação até diferente, né? Sim, Não era ele tinha uma tão rodagem muito aposta. maior. O Raul veio de um time do Paulista, se eu não me engano, que estava disputando. Ele foi bem, estava indo bem no Paulista e o Botafogo contratou. É uma Então, oportunidade de pegar aqui, mercado, ó. né? Isso aí, oportunidade de mercado. Oportunidade de mercado. Tava São Luís do Rio precisando. Grande do Sul. E voltando Aí. aqui rapidinho no que o LF tinha comentado sobre o técnico chegar no Botafogo, assim, perto já do início do Brasileiro, e ter pouco tempo de treinamento também em relação à Libertadores. Tem um comentário aqui do Vini falando, né? Pode botar aí, o Mauro, por favor? Vai falando. Fábio Matias só seria efetivado se fosse naturalizado português. E assim, realmente, o Botafogo melhora muito com o Fábio Matias, vem uma crescente muito boa, mas John Textor opta por fazer uma nova contratação. Acredito que vai ser o técnico, o Arthur Jorge, vai chegar com pouquíssimo tempo para trabalhar o elenco, para conhecer os jogadores. E eu acho que pode ser assim, entre tirar o Fábio Matias, né, e para colocar o Arthur Jorge, se eles não souberem fazer uma mudança, né, assim, uma passagem de técnico para técnico, o Fábio Matias ali auxiliando o Arthur Jorge, vai ser bem complicado o Botafogo, porque os jogadores estavam bem perdidos e o Fábio Matias consegue pegar essa confiança de volta para poder ter melhores resultados em jogos. E agora eu acho que nesse pouco espaço de tempo para treinar e entender o que esses jogadores passaram no ano passado e esse processo de recuperação deles vai ser um pouco complicado. Eu tinha esquecido de pontuar essa questão. Sim, sim. E ó, o Vini até comenta aqui, ó, acho que o John é favorito não só por ter sido o primeiro a ser contratado e também pelo currículo. Sim, o John fez uma grande passagem pelo Santos,
depois foi pro Internacional, onde ficou pouquíssimo tempo, depois, se não me engano, ele foi pro Celta de Vigo, me corrija se eu estiver errado. Ele Acho que foi ficou Valladolid. Foi Valladolid, será? Foi um dos dois. Depois alguém traz essa informação, por favor. Acabei esquecendo, mas ele foi pra Espanha e aí volta direto pro Botafogo. É uma boa aposta, eu acho ele um bom goleiro. Ó, o Vini trouxe que quer o Valladolid, sim, Maurício estava Então. certo. Desculpa aí, galera. Que é um goleiro que chegou a ser especulado em diversos clubes aqui do Brasil. Na época que ele era do Santos, até da Europa. Acho que é uma boa aposta pro Botafogo no lugar do Gatito. Eu acho que ele chegou com o status de titular mesmo. Mas infelizmente se machucou, né? Acabou se machucando, enfim. E a galera tá aqui no chat, ó. MFG Vagas colocou ligadinha aqui, ó. Tem vaga aí pra galera? Manda vaga aí, manda vaga aí. E aí, ó, Manda Regiane Célia, manda. Bom dia, Regiane, sempre aqui com a gente. E vamos seguindo aqui o nosso programa, minha galera. Deixa eu só terminar Deixa eu só falar Maurício, um pouquinho sobre desculpa, Maurício. Claro, pode trazer. Sobre o Fábio Matias. Eu acho que já tá na hora também do Textor começar a confiar nos profissionais que o Botafogo já tem. Isso é verdade. Porque a gente tem exemplo no futebol brasileiro, a gente pode pegar diversos técnicos interinos, como foi Andrade no Flamengo, Jaime de Almeida também, o próprio Carille no Corinthians, que foi efetivado, seguiu a carreira de sucesso e, bom, tá aí no mercado, né? Trabalhando, trabalhos até questionáveis e tal, mas também só entra em fogueira. Por que não dar uma chance pro Fábio Matias, sabe? É um cara que já conhece o elenco. Será que daria certo? Porque o Botafogo tem um exemplo disso que não deu certo na última temporada. Que foi o Lúcio mas Flávio. Aí também. Mas ficou trocando todo mundo, toda hora. Talvez se o Lúcio Flávio tivesse ficado naquela primeira passagem dele, talvez o Botafogo fosse campeão. Será? Porque ele sai, o time tá bem, ele sai. Aí vem o... Esqueci o nome agora. Veio o Paulo Souza, ó. Não foi o Paulo Souza. Então, veio outro português lá, assim, o time começa a desandar, e aí, como uma medida de, sei lá, como se fosse Bruno salvar Lage. a pátria, Bruno Lage, exato. Aí volta o Lúcio Flávio, mas aí o time também já não tinha o momentum, né? Não tava mais... Não tinha mais aquele elenco, aquela química no time do Botafogo. Já tava o caos instaurado, todo mundo desesperado, sem saber o que fazer. Aí volta o Lúcio Flávio. Então, assim, não tem mais como ele acertar, né? Óbvio, também, ele não tinha experiência para isso. Mas talvez se ele entra com... Se ele é mantido na primeira passagem dele, talvez ele já, sabe, fosse aprendendo a gerir melhor o elenco. Sim. Assim, são mas possibilidades. O Textor tem muito disso, né? O Textor é um gestor ali de clube que ele quer sempre trazer o melhor. Acho que os melhores, acho que ele tá em busca dos melhores. Isso não é ruim, só que ele tem muito esse olhar para a Europa. Ele gosta de nomes europeus, acho que ele se sente melhor trazendo esses nomes, acredito que ele fique mais confortável, e ele não confia muito nos treinadores brasileiros. Isso já tá claro, pô. Isso já tá claro. Tá claro. Não, e ó, o Vini Sampaio, fala aí, Thay. O que pode acontecer é que, assim, ainda não temos informações sobre a comissão técnica do Arthur Jorge. Se o Fábio Matias for mantido na comissão técnica, eu acho que, ainda assim, vai ajudar o Botafogo, porque ele tem como passar todas as instruções, falar de cada jogador ali pro técnico. Agora, se o técnico chegar com uma comissão totalmente diferente e ele for, sei lá, para a base ou para um outro setor que não tenha tanta proximidade assim de estar ali perto do campo com os jogadores, aí eu acho que pode ser um grande problema e que tá super para ser evitado, né? Sim, concordo. E o Vini ia falar aqui, ó, tem um exemplo do Caçapa, que deu certo, né? É verdade, o Caçapa que já estava ali no Botafogo trabalhando, foi efetivado por alguns jogos e deu muito certo. E tanto é que muita gente queria que ele tivesse ficado e poderia ter sido diferente a história, né? E aí o Vini até fala isso, o Lúcio Flávio foi efetivado no olho do furacão. Acho que dando essa oportunidade agora seria interessante. Foi uma época ali onde o Botafogo estava muito conturbado o ambiente, foi quando começou aquela crise toda e deu no que deu, né? Não tem o que fazer. Sim, verdade.
Mas seguindo aqui o programa, galera, deixa aquele like aqui, comentem. Quero vocês comentando aqui, opinando tudo que vocês querem falar aqui sobre o programa de hoje, porque vamos seguir, tem assunto para Só falar. para encerrar aqui, eu fui atrás de informação, né? Fui ver como é que tá o RWD Molenbeek, que é o time que o Kassab está treinando. Ficou em último lugar na Liga da Bélgica, tá? 23 pontos e 5 vitórias, 8 empates, 17 derrotas. 67 draga, gols né? sofridos e 31 gols marcados. Porra, Foi tá isso mal aí. demais. Mas agora vamos seguindo o programa. Eu vou pedir o like da galera. Tem alguma coisa pra falar, Maurício? Não, talvez pode ter sido um livramento do Botafogo. Não, obrigado. O diretor tá maluco aqui. Mas realmente, cara, números horríveis, mas o time também deve ser aquelas coisas, né, cara? Deve ser horrível. Deve ser o Porque o Segovinha, o Botafogo camisa não 10. O Botafogo não era horrível. O Botafogo ano passado era foi por muito tempo o melhor time do Campeonato Brasileiro, pô. Por muito tempo mesmo. Até a reta final do campeonato, onde a tragédia aconteceu. Mas a gente segue aqui o programa. Deixa aquele like, galera. Comentem bastante aqui. Compartilhem a live. Espalhem a palavra.